o verão que acabou com a minha vida. Eu vi o finale dessa série, O Verão que Mudou a Minha Vida, ontem. Todo mundo viu ontem, saiu ontem. E desde que eu comecei a ver essa série, eu já tava tipo... vou ter que fazer um Fala Fala Cami Cami sobre essa maldita... Oi, eu sou a Cami, bem-vindos ao Fala Fala Cami Cami, o quadro onde eu falo sem calar minha boca. E eu, diferente de muita gente, eu só comecei a ver essa série esse ano. Tipo, eu comecei a ver a série poucas semanas de chegar no finale e eu consegui, tipo, assistir a série inteira antes do finale chegar. E aí eu consegui ver os dois últimos episódios em datas de lançamento. E eu não sei porque eu fiz isso, que literalmente, cara... Eu não sei como eu não fiquei careca, porque cada episódio, a vontade que eu tinha de puxar o meu cabelo, ser desacreditado com as coisas que aconteciam nessa coisa que é essa série. Gente, eu mereço que você clique no botão de se inscrever só pra eu ter assistido esse negócio inteiro a tempo de assistir o finale, mas enfim. Se por acaso você acabou clicando nesse vídeo sem ter assistido a série de nome O Verão que Mudou Minha Vida, que saiu no Prime em inglês, The Summer I Turned Pretty, O Verão em que eu fiquei bonita, o que o nome é horrível, mas eu vi nem a teoria, a análise do TikTok falando sobre o nome da série que eu vou falar depois, que é um livro da Jenny Han, é esse o nome dela, eu esqueci, que ela também fez os livros para todos os garotos que eu já amei. Os livros das cartas, que tem filme também, eu sou meio por fora desse universo de livro, mas literalmente o estilo de história de livro de romance que a gente já viu 1 bilhão de vezes, o triângulo amoroso. E no caso do Verão que Mudou a Minha Vida, nós temos que o triângulo amoroso, a Belly, o Conrad e o Jeremiah. A Belly, a menina no meio, o Conrad é o garoto da esquerda, o Conrad e o Jeremiah é isso aqui. E... Eu não sei nem por onde começar pra falar sobre isso tudo. Mas o negócio dessa série que torna tudo infinitamente pior ainda e dá muito ódio é que o Conrad e o Jeremiah são irmãos. E a Belly fica nesse triângulo amoroso com 2 irmãos. E ainda pior ainda, é outro nível, porque a mãe da Belly e a mãe dos meninos são melhores amigas de infância. Então todos eles são... Melhores amigos de infância não, melhores amigos da faculdade. Então eles se conheceram desde sempre porque... Enfim... Então, basicamente, todo verão eles passavam juntos porque as 2 mães são melhores amigas e eles iam pra casa da Susana, que é a mãe dos meninos, e a Belly era muito próxima do Conrad, do Jeremiah, blá, 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 blá. E fica todo esse negócio que a Belly tinha crush de infância desde sempre pelo Conrad, um crush bem obsessivo, absurdo, só que aí coisas acontecem, ela até namora com o Conrad, mas aí ela fica com o Jeremiah, aí ela namora uma tempo com o Jeremiah, mas aí tudo explode e ela ainda sente coisa pelo Conrad. É esse tipo de história. Mas, se fosse só isso, eu não estaria fazendo o episódio do Fala Fala Cam Cam pra falar do absurdo dessa série. O que me deixa com mais ódio é o discurso dessa série no TikTok ou no fandom em geral, em que é pior ainda, porque todo mundo que fica discutindo sobre essa série fazendo teorias, sim, fazem teorias sobre a bosta dessa série... São pessoas da minha idade. Eu tenho 27 anos e eu acho que a faixa etária de pessoas que assistem essa série, ou pelo menos pessoas que fazem conteúdo sobre essa série, são mulheres de 30 ou mais. Porque se fosse um bando de criança dando opinião idiota na internet, eu estaria, ó... Mas é um bando de mulher velha, gente. Enfim, vamos falar dos meninos. Temos primeiro o Conrad. E que o que falar do Conrad, a Belly tinha crush dele desde a infância, ela era apaixonada, mas tinha essa relação tipo, eu sou apaixonada por ele, mas eu não tenho chance, ele nunca vai me querer, blá 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 blá. Aí depois revela que na verdade o Conrad gostava dela o tempo todo, e o Conrad é esse estilo de cara mais sensível e se você já viu qualquer coisa, qualquer discurso sobre essa série, você sabe que todo mundo assistindo essa série é time
Conrad, que tem, né, time Conrad, time Jeremiah, tem os nomes chips que eu não vou lembrar agora, mas eu já vou falar a opinião que eu nem considero polêmica, sinceramente, eu não sou time Conrad. Eu não falei que eu sou time Jeremiah, tá? Mas eu não consigo gostar do Conrad. Eu vou até mudar a minha câmera. Eu não consigo. Eu vi essa foto no TikTok, eu tive que botar. Eu não consigo gostar do Conrad. Muito dos conflitos dessa série... Primeiro, essa série começou, acho que em 2022. E eu tô olhando pra essa foto, eu tô dando risada. Essa série começou em 2022. E terminou agora em 2025 e são 3 temporadas, então eu não consigo imaginar o sofrimento das pessoas que assistiram essa série durante o lançamento, porque não é possível. O meu problema com Conrad, que eu não consigo levar a sério, eu não consigo ser time Conrad, é que todos os conflitos que acontecem entre a Belly e o Conrad, primeiro, já é muito aquele problema de comunicação que tem toda a série de romance que eu odeio. Mas, cara, o Conrad na primeira temporada, ele tinha muito mais a vibe de... Bad boy não é palavra, mas o cara, tipo... Ai, sofredor, sensível, ele é grosso com as pessoas porque ele tá sofrendo, ele é misterioso e dark. Eu odeio esse tipo de personagem. Pra mim, o Conrad na primeira temporada é insuportável. Aí na segunda temporada, ele e a Belly finalmente namoram, mas é um namoro à distância, então é horrível e acaba que a Belly termina com ele, mas outra coisa, essa série tem muito gaslight do início ao fim. Aí, sempre quando os personagens falam sobre a relação da Belly com o Conrad, eles falam tipo, ai, porque o Conrad terminou com a Belly. Ela terminou com ele, eu não sei que surto psicológico é as pessoas... Todos os diálogos dessa série sempre são personagens trocando os acontecimentos. Eu não entendo, tipo, que família maluca, surtada, maluca. Mas aí na segunda temporada, a Belly e o Conrad acabam, tipo, terminando porque ele tá muito... Ele se afasta, ele não conversa, eu não sei... Ele e a Belly não conseguem se comunicar e aí ele acaba arruinando a festa, o prom, né, a festa de formatura dela, só que é tão ridículo e com certeza eu iria esquecer de falar disso, mas tudo nessa série gira ao redor da Susana, que é a mãe dos meninos, em que ela tem câncer, aí o câncer dela volta e ela acaba falecendo e por isso que todo mundo tem as reações mais questionáveis possíveis, porque tá todo mundo sofrendo de luto, principalmente na segunda temporada. Na primeira, todo mundo sofrendo com ela ficando doente, e a segunda temporada, todo mundo sofrendo com luto. E, tipo, eu nem acho que isso é mal escrito, mas o que me dá mais ódio de todas as coisas que acontecem em relação ao luto, os personagens com a morte da Susana, é a maneira que os personagens reagem. Por exemplo, a segunda temporada foi a única temporada que eu não gostei do Conrad, mas o Conrad, pra mim, foi mais aceitável do que nas outras temporadas. Da terceira, ele é insuportável. Eu vou chegar lá. Se você é time Conrad, clicou nesse vídeo, mil desculpas, mas eu sou time, eu quero todo mundo se... Eu odeio todos os personagens, então alerta se você... aonde vai chegar com o decorrer desse vídeo. Mas na segunda temporada, ainda é justificável o comportamento insuportável do Conrad, porque a mãe dele acabou de morrer, literalmente, quando a Belly e ele namoram. Eu acho que a Susana, tipo, quando eles terminam, na verdade, Susana morre... Não. Calma. Vamos pensar, vamos relembrar que até eu tô que nem os personagens trocando os acontecimentos porque ninguém sabe o que tá acontecendo. Na segunda temporada, a Susana tá doente, ela tá fazendo tratamento. O Conrad tá na faculdade, a Belly ainda tá no ensino médio. Aí, o prom acontece poucas semanas antes da Susana falecer. Então, ela ainda tá viva, mas foi quando o Conrad visitou a Susana. Aí ele viu que ela tava muito mal, isso mexeu muito com ele acabou ficando muito distante da Belly, mas mesmo assim ele vai pro prom e arruina o prom, a Belly termina com ele e ele só vai embora e não fala com mais ninguém. E logo depois a Susana morre e acontece um bando de treta com o velório, blá blá blá, dane-se. Mas tipo, nesse momento tão sensível pro Conrad e todo mundo que tava envolvido, a Belly ter terminado com ele só porque ele tava distante e...
é ridícula. Eu cansei já de falar do Conrad, mas antes de passar pro surto que é o Jeremiah, eu tenho que mostrar esse vídeo pra vocês, porque eu trouxe edits que representa cada personagem da série. Belly, your wedding's at a fucking country club. Who are you? Isabel Conklin's not excited to eat a cupcake? Who are you? Belly, your wedding's at a fucking country club. Who are you? Who are you? Eu não sei porque o Conrad tá constantemente... Ele só fala 2 vezes, mas ele tá constantemente falando Who are you? O jeito que Conrad fala. Eu acho que esse que é o argumento polêmico que eu vou trazer agora, mais polêmico de eu não gostar do personagem do Conrad. Mas o jeito que esse ator fala, eu acho tão engraçado. Ele fala, tipo... Eu não... Tipo, who are you? Tipo, meio um soprado meio, tipo, zero confiança negativa, aura negativa. É assim que esse ator fala, eu acho muito engraçado, eu não consigo levar a sério. Mas enfim, nós temos que falar do Jeremiah, e eu nem tentei trazer uma foto séria do Jeremiah. Eu só sei que essa foto que tá maior, com zoom na cara dele, que o olho dele tá, tipo, muito azul. Eu acho que nesse print nem tá tão azul. Tem momentos dessa série que o olho dele é real assustador. Mas se você não assistiu a série, eu não tava no fandom, né, acompanhando o que as pessoas estavam falando sobre a série, todo mundo na internet odeia o Jeremiah. É um nível, assim, de ódio que eu não via há muito tempo. Nem na época de Crepúsculo, Edward e o Jacob, não era nem esse nível com o Jacob. Eu era hater do Jacob número 1, mas ainda rolava, tipo... Time Edward, time Jacob, quem será que vai ganhar? Todo mundo sabia que ela ia ficar com o Edward, mas tinha gente que defendia o Jacob. Mas, cara, com o Jeremiah, o hate é alucinador. Eu não sei porquê. Eu acho que, real, outra opinião polêmica que eu vou estar trazendo, eu não acho o Jeremiah tão ruim assim. Mas deixa eu me explicar antes. O Jeremiah na primeira temporada, não. Ele era muito cringe. Eu trouxe também uma edit do Jeremiah pra mostrar, que eu acho que mostra clipes da primeira... Eu não sei se mostra na real. Eu trouxe outra edit, eu lembrei agora a edit que eu escolhi. How come nobody ever wants to play with me? It's always been us. How can you not see? Hello? 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 Pretty please. Pretty please. Pretty please. Pretty please. Hey Alexa, play So Pretty. I'm so shy. Jeremiah na primeira temporada, realmente, não dava. Muito cringe. Nem era coisa de, tipo... eu odeio Jeremiah, ele é escuro, sei lá o quê. Não, ele só era um adolescente cringe. Coitado, cancelado por ser cringe. Mas na segunda temporada, que eu acho que é a temporada que realmente o povo começou a odiar o Jeremiah... Eu, sinceramente, não entendo porque o povo odeia tanto Jeremiah. Tá, a história. Tinha a Belly e o Conrad na primeira temporada. A Belly com essa crush no Conrad, só que o Conrad não queria gostar dela de volta, mas na verdade ele gostava dela o tempo todo, mas ele nunca assumiu sei lá o quê. E durante a primeira temporada tá rolando toda uma treta porque a Susana tá doente, só que ela não contou pra ninguém. A Susana tava tipo... meu câncer voltou, mas eu não vou tratar, não vou fazer nada, só quero viver o último verão perfeito com a minha família e de arrasta pra cima. Que horror. Mas acabou que o Conrad descobriu que ela tava doente e também o Conrad descobriu que o pai deles, o ex-marido da Susana, eu acho que eles ainda estavam casados naquela época, na primeira temporada, acho que sim, não lembro. O Conrad descobre que o marido traiu também a mãe deles. Então ele tá com esses 2 mega segredos carregando e ele não pode contar pra ninguém. Poderia, mas, tipo, ele não conta pra ninguém. Aí o Conrad fica todo esse jogo, tipo... e agora... Porque toda a premissa da série que agora a Belly virou bonita, então ela, tipo, passou de uma menina nerd pra uma menina adolescente atraente... E agora o Jeremiah e o Conrad veem ela diferente já porque ela tá, tipo... Vivendo agora uma vida de adolescente. Antes ela ia pro verão, só ficava presa em casa e nadando na piscina, porque a Belly, a única coisa que a Belly faz é nadar na piscina. Mas agora ela tá vivendo a vida de adolescente, até ter um namorado que eu botei no slide de vítimas da Belly. Já vou chegar naquele slide, o Cam Cameron.
Meio que mostra esse verão em que a relação da Belle com os meninos mudou e agora eles gostam dela. Ai, gente, a primeira temporada é muito ruim, me desculpem, tipo... Pelo menos o resto da série dá pra acompanhar e ficar tretando com as pessoas na internet falando sobre, mas pelo menos tem entretenimento. A primeira temporada pra mim só foi ruim. Mas aí, enquanto tudo estava acontecendo, o Jeremiah, ele meio que percebe que tem os momentos que tá rolando um clima entre a Belle e o Conrad, já que a relação da Belle e o Conrad mudou, né, nesse verão, já que o Conrad tá todo fudido e a Belle agora é bonita. E aí o Jeremiah vê que eles vão se beijar. Tem tipo um pier, assim, um negócio na casa, a casa fica na frente de um lago. Aí eles estavam nesse pier e o Jeremiah viu que eles iam se beijar, ele só tá com fogo de artifício, eu não tô nem brincando. Ele tá com fogo de artifício em cima da Belle e do Conrad, mas não foi em cima, ele mirou pro lado, era só pra eles não se beijarem. E aí começa toda essa trama, tipo, o Jeremiah, eu gosto da Bella também, isso o público falando. Aí acaba que o Jeremiah e a Belle se beijam, porque a Belle nunca acreditou que ela teria chance com o Conrad, e começa esse problema aí, só que aí no final da primeira temporada a Belle e o Conrad se beijam, ficam juntos, mas o Jeremiah fica muito chateado porque ele também aparentemente gostava da Belle, gente. Só que aí com a segunda temporada foi o momento que, tipo, a gente começa a enxergar mais o Jeremiah como pessoa e não só como o ser cringe ambulante que ele é representado na primeira temporada. E só que o povo odeia mais ele nessa temporada do que na primeira, porque ele acaba ficando entre a Belle e o Conrad. Mas, tipo, não, literalmente a Belle e o Conrad terminam por conta própria, porque aparentemente o Conrad estragou tudo. O que, na minha opinião, não. A Belle, que tava sendo uma péssima namorada e não apoiar o namorado dela em momento de luto. What the fuck? Mas, aparentemente, é culpa do Conrad. E aí, acaba que eles têm toda a treta que eles vão perder a casa. Vocês ligam? Ninguém liga. E acaba que a Belle se aproxima do Jeremiah. E, sinceramente, todos os momentos entre a Belle e o Jeremiah, pra mim, eram muito, tipo... Realmente eu acredito no que eu tô vendo. Não acho que foi mal escrito da maneira que o povo fala, tipo, ai, Jeremiah, manipulador escroto, tipo, eu literalmente só enxergava um adolescente que tava com um crush na Belle e acaba que os dois vão se apaixonando, tipo. Só que aí tem a terceira temporada, que pra escrever a história da terceira temporada de Jeremiah, eu posso, não preciso nem contar pra vocês, eu posso mostrar esse edit. Ellie, cacao is the bean. It's what chocolate is made of. Look, the whole flavor profile depends on the bitterness of the dark chocolate and the sweet tartness of the raspberry. The cake is my one thing, and you said each of us get one thing. Mano, literalmente, esse meme que tava rolando no TikTok do Jeremiah ser o Willy Wonka da fábrica de chocolate, ter essa obsessão bizarra por cacau, foi o que me convenceu a ver essa bosta de série. Mas explicando um pouco mais o contexto, o que acontece? Acaba que a Belle e o Jeremiah terminam, ficam juntos no final da segunda temporada. E bye bye Conrad, adeus Conrad. Ele foi pra faculdade e nunca mais voltou, mas obviamente que não é assim que termina. E aí eles ficam 4 anos namorando na faculdade. Eles passam o tempo da faculdade inteiro juntos, a Belle e o Jeremiah. E acaba que aí o Steven, acontece um acidente. Quem é Steven? Eu tenho o slide dele depois, dane-se. Mas depois de umas tretas, acaba que o Jeremiah pede a Belle em casamento. E toda a treta da terceira temporada é envolvendo esse casamento do Jeremiah e a Belle, em que, obviamente, não ia dar certo porque existe o Conrad. Ellie, your wedding's at a fucking country club. Who are you? E, gente, essa terceira temporada é um caos. É um caos, literalmente, tipo... Eles começam a escrever a relação da Belle e do Jeremiah como se fosse realmente um relacionamento, tipo... Ok, eu achava a Belle e Jeremiah fofos no início, porque... Lembrando, né, que, tipo... Tem muito das mentalidades, assim, de triângulo amoroso, quem é o partidão. Então, você meio que escolhe a pessoa que você quer, não porque você vê a pessoa, tipo, com a menina, mas quem você gostaria, quem é seu crush, basicamente. Mas, cara, nessa série, em que a gente tá falando não de, tipo, quem você quer na sua vida, mas quem você quer que fique com a Belle é perfeita com Jeremiah. Eu até fiz esse slide, prenda ela agora, porque literalmente
motivos de treta dessa série é tudo culpa da Belly, porque ela toma as piores decisões possíveis, como pra mim o pior exemplo disso tudo é ela terminando com Conrad, porque ele não foi tão perfeito na prom, mas ele acaba estragando o dia dela de prom, sendo que literalmente ele tava já tendo que lidar com a dor de perder a mãe dele, sendo que ela também tava sofrendo com isso e, tipo, caga em cima dele e termina com ele e depois fala que ele terminou com ela. Esse é outro ponto de alucinação dessa série que me deixa muito irritada, que claramente tem uns conflitos que eles querem escrever. Por exemplo, conflito que eles queriam pra segunda temporada. Eles queriam que a Belly e o Conrad terminassem. Mas ao invés de escrever algo bem escrito, de, tipo, criar uma relação de, tipo, com camadas entre ela e o Conrad e acabarem terminando por motivos que fazem sentido pra depois essa relação ser reconstruída na terceira temporada, porque todo mundo já sabia que ela ia terminar com o Conrad. Mas eles fazem as coisas, tipo, a gente tem que chegar nesse ponto, tá? A Belly tem que terminar com o Conrad, mas a gente não quer estragar a imagem de perfeito, tipo, o Conrad tem que ser o cara perfeito do universo, que eu nem acho que ele é, mas o povo acha que ele é. Então, tipo, ao invés de eles criarem um momento de um pouco, assim, que faça sentido eles terminarem, ele só escreve esse episódio em que a Belly termina com o Conrad e não faz sentido nenhum, só pra não queimar a imagem do Conrad, pra depois fingir como se realmente, tipo, Conrad, você estragou tudo, você que terminou com a Belly, sei lá o quê, e não tratou ela bem, sendo que ele, tipo, ele não fez nada demais. E o povo da série fica falando que o Jeremiah é um manipulador, ou até o Conrad, ou sei lá o quê, mas literalmente quem é manipulador dessa série? A Belly, mentira. Quem é manipulador dessa série são os roteiristas, que eles tentam mudar os acontecimentos que aconteceram, sendo que, tipo, eu vi a série, eu vi o que aconteceu, porque você tá contando uma história diferente. Por quê? Ainda mais que eu vi a série inteira seguido, né? Eu e minha amiga, a gente sentou, tipo, a gente vai ver esse finale quando sair, a gente vai conseguir. A gente sentou e viu essa série. Mas eu super entendo pessoas, tipo, que viram a série em lançamento e não pararam pra rever, começarem a acreditar nesse gaslight que esses roteiristas fazem, porque não faz sentido. Não faz sentido, gente. O Jeremiah não é um manipulador escroto, ele é só uma vítima da Belly e também do Conrad, que constantemente falam múltiplas vezes que ela não sente mais nada pelo Conrad, que o Conrad já seguiu em frente, tá na faculdade e não sente mais nada pela Belly, então o cara se deixa apaixonar e ter um relacionamento com a Belly, sendo que o maior medo dele, que era perder a Belly pro Conrad, acontece independente, porque todo mundo mente na cara dele. E também acontece o gaslight do Conrad ter sido um péssimo namorado pra Belly, sendo que, tipo, quem foi escrotona nesse negócio todo foi a Belly. Bruh. E aí chega o ápice. O ápice da terceira temporada, que finalmente chega o episódio do casamento e a Belly larga o Jeremiah no altar. Não é isso que acontece. Simplesmente o Conrad se declara pra Belly na véspera do casamento. O que eu acho isso muito escroto. Eu não vejo muitas pessoas... Não, eu vi gente sim falando no TikTok, tipo... Cara, literalmente é o casamento do seu irmão. O que você tá fazendo? Porque o problema não é o Conrad ainda gostar da Belly. O problema é o cara literalmente deixar pra em cima da hora. Só pra, tipo... Agora eu vou fazer alguma coisa. Eu vou estragar todo o processo que ele literalmente ajudou a Belly a arrumar o casamento. Só que acaba que o pai dos meninos acaba pagando pelo casamento. Faz o casamento no clube, dane-se. Por que ele não fez antes? Porque ele não... Aí todo o negócio, tipo, ele não pretendia se declarar, mas aí, tipo, cara, ela tá casando seu irmão, se você não tá bem com essa situação, essa bomba vai explodir alguma hora, mas por que você tem que explodir na véspera do casamento? Vocês tiveram, eu acho que 1 mês pra preparar o casamento, você podia ter conversado com a Belly antes. Isso que me irrita muito no Conrad, o quanto ele deixa tudo pra última hora pra ter esse momento, tipo... Vou me declarar na véspera do casamento, tá maluco? Mas enfim. Aí acaba dando treta entre a Belly e o Jeremiah, porque eles finalmente conversam sobre isso e o Jeremiah pede pra ela escolher, tipo, se você ainda tem sentimentos pelo Conrad, porque obviamente a gente não vai seguir
Aí ela não consegue falar que não tem mais sentimentos pelo Conrad e eles terminam ali. Literalmente tava na hora da Belly ir pro altar, sabe? E aí tudo isso explode e a Belly só decide ir pra Paris, porque... Algo que eu não falei em momento nenhum, que não é importante, mas a Belly estudava francês, gostava de coisas de Paris e ela queria fazer esse intercâmbio em Paris. Muita enrolação sobre esse intercâmbio, acaba que ela vai pra Paris por conta própria. Eu acho que nem foi com intercâmbio, ela só foi e ficou lá. E aí tem todo o drama da Belly se descobrindo em Paris, que eu não vou mentir, eu gostei dessa parte do episódio da série, esse episódio dela em Paris. Tem muita gente que não gostou, que achou fila e tipo, ai, eu só quero saber sobre a Belly e o Conrad, eu quero saber se a Belly vai terminar com... Blá, blá, blá. E aí tem um episódio que é só a Belly vivendo sua vida em Paris, que eu achei bom. E realmente a gente viu a Belly pela primeira vez em um lugar que não é ela em relação aos meninos, é a Belly. Quem é a Belly? E ela teve essa oportunidade de, tipo, fazer esse autodescobrimento, morar sozinha, fazer novos amigos. E eu acho que foi ótimo, era literalmente o que a Belly precisava. Era o que o Conrad tinha que ter feito, só que o Conrad é problemático, psicopata aos meus olhos. E, tipo, o cara vai pra Califórnia pra se afastar de tudo isso, e ao invés dele, tipo, seguir com a sua vida e ter esse autodescobrimento, ele ficar preso, tipo, mas eu gosto da Belly, eu não vou ficar com ninguém porque eu gosto da Belly, eu sou fiel à Belly. Ai, nossa, gente, eu não consigo gostar do Conrad, eu não consigo. Mas uma coisa desse arco pós-casamento da Belly em Paris que me irritou muito foi que termina um dos episódios com a Belly, tipo, indo no salão, eu vou cortar o cabelo, bem estereótipo, tipo, cabelo são memórias, e ela vai cortar o cabelo, e aí o povo ficou criando teorias de como a Belly ia cortar o cabelo, e aí tem essa imagem meme, que é muito engraçado, sempre que eu abri o TikTok e aparecer qualquer vídeo de o verão que mudou minha vida, sempre tinha essa imagem nos comentários, e eu achava muito engraçado. Mas aí, literalmente, eles estragam com a surpresa, porque a imagem do Bob é como ela cortou o cabelo, mas aí eu fui clicar no episódio animado, tipo, caraca, como será que a Belly cortou o cabelo? E eles botaram na capa do episódio. Até nas pequenas coisas que eu tava minimamente animada sobre essa série, eles conseguem estragar a minha experiência, cara, que ódio dessa série. E aí tem todo o negócio com esses outros personagens, que é o Steven e a Taylor. A Taylor é a melhor amiga da Belly, o Steven é o irmão da Belly. E, sinceramente, toda a cena que eles roubavam a cena, eu tava muito, muito mais entretida com a história do Steven, da Taylor. E é engraçado que, apesar deles já ficarem na primeira temporada, a história nem era deles, o chip deles, e depois eles começam a focar nesse chip. Mas era muito, muito mais entretenimento pra mim. Tipo, quando saía da história deles e voltava pra Belly e companhia, eu tava tipo... mano, não. E eu criei esse slide, né, pra falar das vítimas da Belly. Tipo, tem o Cam Cameron, que foi a vítima da Belly na primeira temporada, e o Benito, coitado, figurante vítima da Belly na terceira temporada, que foi o namorado dela em Paris, que ela teve namorado em Paris. Porque, diferente da Belly, ela não é tão psicopata quanto o Conrad. Então, no momento que ela se afasta de toda essa maluquice que acontece na família pra ter esse autodescobrimento, ela realmente faz isso. Enquanto o Conrad fica preso na Califórnia com literalmente só uma amiga e não pega ninguém, porque ele não consegue superar a Belly. E muita gente enxerga isso como um ato de amor. Tipo, ai, ele não ficou com ninguém, ele ama tanto ela. E eu só enxergo isso como psicopatia. O Conrad tem tanto momento que ele dá muito essa vibe de cara obcecado, stalker. Pra mim, ele é literalmente o Joe de You, tipo, stalker, maluco, pelo amor de Deus. Não teria problema eles ambos irem viver a sua vida, terem esse momento de autodescobrimento separado da família e depois se reencontrarem e verem que ainda se amam e ficarem juntos? Eu não teria problema nenhum com isso, mas o cara é maluco, mano. E eu sei que é escrito assim porque as pessoas gostam, mas não me desce, meu Deus. E aqui o meu último slide, que eu literalmente, quando eu tava montando meu slide, eu esqueci. Caraca, eu vou falar bastante da Susana e eu só esqueci de botar uma foto da Susana. Então a Susana é essa aqui, que é a mãe dos meninos, e essa é a Laurel, né, que é mãe da Belly, que tem todo um arco também com os adultos. Ai, gente, o que foi esse vídeo?
Eu sinto que eu não expliquei bosta nenhuma da história dessa série. Não fez sentido nenhum. Se você não tiver visto essa série, eu acho que esse vídeo não faz sentido nenhum. Mas o final, o último episódio, né? Teve finale ontem. Literalmente Ai, mano, nem... Literalmente o Conrad vai pra Paris porque é aniversário da Belly, ele quer ver a Belly porque a Belly não voltava de Paris desde que ela foi, ela já tá o quê? 6 meses, 1 ano lá, não faço ideia. E aí eles se reencontram e ficam juntos e eu achei esse finale muito ruim. É muito, muito ruim, gente, vocês não têm noção. E tipo... Aí tem essas cenas de romance, mas aí eles ficam juntos, só que aí a Belly fica tipo... Conrad, o que você tá fazendo? Como você sabe que você gosta de mim? E aí ela expulsa ele da casa dele e manda, vai pegar seu trem, que ele tem que ir pra sei lá onde, pra uma conferência, sei lá o quê. Aí ele pega o trem 5 da manhã, mas aí a Belly olha pra uma foto dela criança, tipo, não. Eu, no passado, gostava do Conrad e eu ainda sou essa pessoa, tipo, essa pessoa do passado sou eu. Então eu gosto do Conrad. E aí ela sai correndo e pega o trem pra encontrar Conrad e é ridícula. Esses negócios de, tipo, declaração de amor, tipo, correr atrás da pessoa, já não me pega muito, mas pelo menos em filmes, né, rom-coms clássicos, pelo menos é bem escrito. O Verão Que Mudou Minha Vida só é muito mal escrito e o chip da Belly e do Conrad não me vende. Eu entendo você gostar do Conrad, gostar do tipo do Conrad. Eu, sinceramente... não gosto. Esse amor obsessivo stalker não me pega. Eu acho muito estranho. E se eu conhecesse o Conrad na vida real, eu queria ele muito, muito longe de mim. Mas se você gosta, tudo bem. Se você gosta do ator, legal. Mas eu não gosto desse chip da Belly e do Conrad. Eu nunca vou entender. Chegou um momento deles no episódio de Paris, deles andando na rua, tipo, eu olhando, caraca... Eles não têm nada em comum, porque pelo menos vou até voltar, que pelo menos com o maluco do Jeremiah, você via que a amizade dele com a Belly era real. Eles têm muita coisa em comum, eles eram muito parecidos, e por isso que sempre que tinha essas cenas de romance do Jeremiah com a Belly, eu ficava tipo... Eu acredito, eu vejo que eles realmente se gostam, mas a Belly e o Conrad, eu não enxergo nada. Eu entendo você gostar, tipo, romantizar o Conrad. Na verdade, eu não entendo tanto assim, mas eu passo pano porque foda-se. Mas a Belly e o Conrad, o que é aquilo, gente? E eu sei que muita gente vai reclamar, que eu esqueci de falar e eu pensei agora. Uma das tretas que acontece com o Jeremiah e a Belly, o povo ia me matar nos comentários se não falasse disso, foi que eles namoraram por 4 anos, só que eles têm uma briga em algum spring break, que é tipo feriado na primavera, eu não sei, mas tem um intervalo que você fica sem aula durante a primavera, eu nem sei por que tem isso, mas enfim. Aí eles brigam e eles... terminam, tipo, eles dão um tempo, aí o Jeremiah vai pra essa viagem sei lá onde, aí o Jeremiah vai pra essa viagem sei lá onde com os amigos da faculdade, que ele é de uma casa de frat, né, de fraternidade, e o Jeremiah fica com uma menina mais uma vez, e é tipo... Ele fica com uma menina mais uma vez nessa viagem, e depois eles voltam, quando ele volta da viagem, acaba que ele volta com a Belly. E ele não conta pra Belly que isso aconteceu, então, tipo, ele traiu a Belly. O que eu acho de tudo isso, tipo... Isso foi traição? Sim e não. Eu acho que o problema, pra mim, maior desse negócio do Jeremiah foi ele voltar com a Belly e fingir que nada aconteceu. Com certeza uma atitude completamente imatura, mas aí explica que ele tava muito, muito, muito chateado com a Belly, por isso que eles brigam e eles terminam antes dele ir pra viagem desse spring break, é porque ele descobre que a Belly, enquanto ela tava na casa de Cousins, que a casa fica nesse lugar em Cousins, onde é isso, eu não sei, mas enquanto ela tava na casa de verão, ela acaba, o Conrad também vai pra lá e eles passam o Natal juntos e eles não fazem nada, a Belly não trai, o Jeremiah com o Conrad, porque se isso acontecesse... Não, até o povo que passa muito pano pro Conrad não ia conseguir passar o pano, pelo amor de Deus. Mas, com certeza, depois desse acontecimento da Belly e o Conrad, tudo mudou. A Belly relembrou que ela sempre gostou do Conrad. E, tipo, o que você tá fazendo com o Jeremiah?
E ele descobre disso, que ela ficou o Natal em Cousins com o Conrad e não contou pra ele. Ele ficou muito chateado. E aí ele vai pra essa viagem e acaba traindo a Belly enquanto eles estavam dando um tempo. E depois eles voltam e ele não conta nada. Pra mim, o pior disso tudo é ele voltar com a Belly e não contar. Eu acho que a maneira mais justa seria, tipo... Eu acho que a única atitude, tipo, plausível seria, tipo, se a Belly falar, vamos voltar, ele teria que contar tudo o que aconteceu. E, tipo, agora que você sabe de tudo, você ainda quer voltar ou não? E a Belly decidir se vai ser otária ou não. Porque a Belly é muito otária, meu Deus. E com certeza mesmo, tipo, eu vejo aquilo ali como um término quando... Que muita gente enxerga tudo que o Jeremiah fala como manipulação. E eu enxergo... Quando ele fala, tipo, não, eu realmente acreditava que a gente tinha terminado, ele tava muito chateado com o negócio da Belly e do Conrad e tudo aquilo, e tipo, eu vejo isso como verdade. Eu acho que o Jeremiah fala muito mais verdade do que o povo acha. Que ele fala, o povo, quando eu digo povo, eu falo público, o povo lê tudo que ele fala meio como se ele estivesse manipulando as pessoas ao redor, mas eu acho que é muito mais ele fala as coisas vindo dessa insegurança que ele tem com o Conrad e a Belly, obviamente, menos do que realmente ele tá. Esse cara aqui é maligno e tá planejando tudo pra controlar e manipular todo mundo ao redor dele. Gente, vocês estão dando muita moral pro Jeremiah. Ele é só um cara de fraternidade, gente. Pelo amor de Deus. Vocês acham que ele é um master maligno? Não, ele é só um adolescente burro. Mas com certeza, mesmo se eles tivessem terminado, seria bem um desrespeito. Ele, tipo... acabou de terminar com a Belly e ficar com uma pessoa, tipo, uma semana depois. Mas aí que tem um ponto, porque aparentemente é que a timeline, a linha do tempo dessa série é muito confusa. E eu vi gente falando que, na verdade, essa viagem foi, tipo, semanas depois deles darem um tempo e eles continuaram separados, tipo, continuaram separados por semanas, e aí ele foi viajar. Se for isso, eu vejo como menos pior. Enfim... Eu não sei, eu acho que é mais... Pra mim, o negócio que tá em traição, ele voltar com a Belly sem contar. Mas se ele pegou alguém durante esse término, realmente acreditando que eles estavam terminados, eu não sei se é traição. Mas, tipo, não tem muito como defender. Literalmente, ele fez a Belly de otária, porque todo mundo da faculdade sabia que ele tinha pego essa outra menina. E aí eles voltam e saem andando na faculdade como casal, tipo... Brr. Enfim, mas pelo menos essa série trouxe essa pérola para nós, que é o Bye Girl. Hello, that's my bag! Hello, that's my bag! Bye, girl! Literalmente, Bye Girl, oficialmente, melhor personagem dessa série. Gente, eu acho que esse foi oficialmente o pior Fala Kami Kami que eu já fiz. E isso tá vindo literalmente logo depois de eu ter feito o Fala Kami Kami sobre o Charlie Kirk, que, meu Deus. Aquele vídeo acabou caindo num lado que nem passou na minha cabeça que ia cair. Com certeza pessoas que têm uma perspectiva de vida e... Acabou que aquele vídeo chegou pra muitas pessoas com opiniões políticas muito diferentes da minha. E até agora eu tô meio tipo... será que eu fiz certo de ter feito aquele vídeo? Ainda mais que, tipo, eu não preparei nada. Eu não escrevi nada. Eu só liguei a câmera e comecei a gravar sobre o assunto. Porque depois de eu ter falado sobre Charlie Kirk no vídeo de South Park... E tudo aquilo que aconteceu, eu senti que tinha que falar sobre isso. Mas até onde eu vi, eu não li todos os comentários ainda, tô até um pouco de medo de ler os comentários, mas até onde eu vi, todo mundo, tipo, muito, assim, educado e conversando de uma maneira educada nos comentários, o que eu acho até ótimo. Por exemplo, eu, depois daquele vídeo, obviamente, tendendo muito à esquerda... se pessoas conseguiram assistir aquele vídeo tendo uma opinião, uma perspectiva muito diferente da minha, pessoas de direita, ver e não ficar irritado, não ficar gritando nos comentários, só, tipo, ter uma conversa saudável. Eu acho isso até uma troca ultra positiva, né? Que no momento que nós vivemos, a parte mais difícil, o negócio mais difícil é ter uma conversa saudável com pessoas de opiniões diferentes. Então, se isso aconteceu, ótimo, mas se eu
tivesse passado pela minha cabeça que tinha grandes chances desse vídeo chegar a uma galera com uma opinião muito diferente da minha. Eu teria tomado mais cuidado com, não as coisas que eu falei, eu concordo com tudo que eu falei naquele vídeo, mas as palavras que eu usei, eu revendo, tipo, tem coisas que, tipo, eu que sou eu, obviamente sei do que eu tô falando, mas eu acho que não passou muito bem. Mas o que eu anotei depois disso tudo é que eu não vou mais falar de política, eu não sou a pessoa certa pra estar falando sobre isso. Falar sobre política, criar conteúdo de política exige muita responsabilidade, então eu não me sinto muito segura falando sobre isso. Segura no sentido, tipo, eu falar sobre essas coisas, eu acho que eu não vou expressar exatamente o que eu tô querendo dizer. E aí pode se tornar um discurso meio perigoso, entendeu? Mas eu tô falando isso aqui nem é pra afastar as pessoas que assistiram aquele vídeo, comentaram aquele vídeo com opiniões muito diferentes da minha. Se vocês quiserem continuar assistindo o canal, super positivo, porque é isso que eu trago mais aqui, eu falando sobre coisas muito idiotas e nós podemos só sentar, mesmo com opiniões diferentes, sendo de círculos diferentes, de ambientes diferentes, de convivências diferentes, nós podemos só sentar e falar mal de uma série ruim juntos. E é isso aí. Até o próximo vídeo, tchau!